Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da Earnings Call da Netflix, que trouxe o resultado, não só do ano de 2021, como do último trimestre do ano passado. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu não tô pedindo mais em todos os vídeos, mas com certeza se vocês se inscreverem, vocês me ajudam bastante a atingir a meta dos 100 mil inscritos. Então, é rápido, fácil e de graça. Então vamos começar falando a respeito primeiro dos resultados que a Netflix apresentou. Não foram resultados ruins para um trimestre de 2021, mas foram resultados ruins se a gente olhar um panorama um pouquinho mais amplo. Então começando, a Netflix chegou a 222 milhões de assinantes, que não é um número ruim, obviamente, é o melhor número de todos os streamings ao redor do mundo. A Netflix continua sendo facilmente a líder global nesse sentido, A Netflix continua sendo a maior potência, mas os números não foram tão satisfatórios como as pessoas imaginaram, não só no último trimestre, como no decorrer do ano de 2021 como um todo. Esse foi o principal problema, não só o último trimestre, como o ano de 2021 inteiro, com certeza ficou bem abaixo das expectativas. E aqui eu vou começar mostrando pra vocês, uma análise feita pelo The Hollywood Reporter, só pra mostrar, eu tô com todas as informações abertas aqui, são 13 páginas, eu li o relatório inteiro aqui, pra falar com vocês. E eu trouxe inclusive mais algumas informações a respeito do panorama geral, mas eu queria começar mostrando para vocês a reportagem feita pelo The Hollywood Reporter. Eu traduzi a reportagem aqui, mas eu já li ela inteira em inglês também. Então, se tiver algum errinho de tradução, é porque eu fiz a tradução simultânea aqui do Google Tradutor. Aqui a gente começa com Netflix adiciona 8,3 milhões de assinantes no quarto trimestre, faltando expectativas, aqui quer dizer que ficou abaixo das expectativas. A gigante do streaming reconheceu a competição adicional como um fator de crescimento, pois divulga 222 milhões de assinantes pagos globalmente. Então a Netflix, ela não mente, nesse sentido, ela tá admitindo que um dos fatores que afetou o ano de 2021 foi justamente o crescimento de outros serviços de streaming, principalmente no mercado global. A gente viu o Disney Plus continuando o seu crescimento, a gente viu outros serviços de streaming crescendo em território americano, a gente viu a HBO Max conquistando muito público aqui na América Latina, por exemplo, e a gente está vendo outros serviços como a Amazon Prime, como o Peacock, como o Discovery Plus, expandindo para outros países, e isso obviamente vai afetar o crescimento da Netflix. A gente viu 8,3 milhões de assinantes, mas esse resultado, mesmo sendo positivo para um trimestre, não foi positivo se a gente considerar o ano de 2021 como um todo. E por isso eu vou mostrar no final do vídeo porque essa notícia é extremamente negativa. Se eu não mostrar no vídeo de hoje, eu vou trazer mais um vídeo falando a respeito desse assunto para vocês amanhã, porque com certeza é muito relevante. Então, vou continuar aqui dando uma olhada. A Netflix adicionou 8,3 milhões de assinantes, Conforme declarado em uma carta aos acionistas no último trimestre, a Netflix esperava um desempenho significativamente inferior no quarto trimestre em comparação com o crescimento observado entre 2017 e 2020. Assim como aconteceu com o Disney Plus, algumas semanas atrás, não adianta eles falarem que a previsão é que não seja um trimestre tão bom, porque se o trimestre não for bom como a indústria espera, as ações vão responder negativamente, a notícia não vai ser bem recebida. Então a opinião geral dos acionistas, a opinião geral da indústria é que foi um ano muito ruim para a Netflix, mesmo que eles falem que foi um ano sensacional. Outro fator que com certeza afetou negativamente, esse número ter sido um pouco abaixo das expectativas, é que eles lançaram não só a série mais bem sucedida de todos os tempos, que foi a série Squid Game, ou Round 6 aqui no Brasil, e também lançaram os dois filmes mais bem sucedidos da história da plataforma. Eles lançaram o filme Red Notice, com o The Rock, com o Ryan Reynolds e com a Gal Gadot, e lançaram também o filme Não Olhe Pra Cima, com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e assim por diante. Então eles lançaram, digamos assim, os 3 maiores sucessos da história da Netflix, e mesmo assim eles ficaram abaixo das expectativas. Outros trimestres já trouxeram muitos assinantes, Esse trimestre, como eu disse, não foi ruim, mas eu acho que com os 3 maiores sucessos, principalmente um sucesso asiático, que é o território que mais está crescendo, eu acho que as expectativas eram um pouco maiores. E aqui a gente pode ver o porquê, no ano de 2021, adicionando apenas 18 milhões, de novos assinantes pagantes durante o ano, em comparação com os 37 milhões ganhos em 2020. Então, de 37 milhões para 18 milhões mostra
uma freada muito grande aí no crescimento, né, ó, caiu para mais da metade, um pouco mais da metade, né, ó, então de 37 para 18 milhões. Mesmo que desses 18, 8 milhões tenham sido no último trimestre, que mostra, né, um ponto positivo, digamos assim, a gente está analisando mais o ano de 2021 como um todo, ao invés de analisar somente esse último trimestre, mesmo com 3 sucessos gigantescos. E aqui eles mandaram uma carta, né, ó, concorrência adicional, falando aquilo que eu falei, né, ó, pode estar afetando um pouco o crescimento marginal da Netflix, né, ó. Isso reforça a nossa visão de que a maior oportunidade em entretenimento é a transição de linear para streaming e que com menos de 10% do tempo total de tela da TV nos Estados Unidos, nosso maior mercado, a Netflix tem um enorme espaço para crescimento se pudermos continuar melhorando nosso desempenho e serviço. E eu sei que você pode estar pensando agora, mas o Felipe está exagerando, ele está falando que a notícia foi mal recebida, que as pessoas não gostaram dessa notícia, mas qual é a prova disso, né? Como ele prova que essa notícia foi mal recebida se a reportagem mesmo não está falando isso? Eles estão falando somente que ficou um pouco abaixo das expectativas. Eu vou mostrar para vocês, né? Porque eu sempre puxo as ações e vocês podem olhar aqui, ó. Se vocês assistem aqui o meu canal, vocês sabem, né? Eu sempre olho as ações quando eu falo das earnings calls. A Netflix caiu hoje, né, 1,48%, só que aqui que a gente vê qual foi o resultado dessa earnings call. A gente está vendo no after hours, né, ou seja, depois do fechamento, a gente vê uma queda de 19,8%, quer dizer, muitas pessoas estão pulando do barco, né, digamos assim, e aqui a gente vê a Netflix no último ano, eles chegaram a ter um valor de $690 por ação. Vocês lembram que eu fiz vídeos aqui falando que a Netflix tinha batido a marca dos 300 bilhões, chegaram inclusive a 320 bilhões no ano de 2021. Agora a gente vê que eles estão valendo, né, com valor de mercado de 225 bilhões, ou seja, eles perderam quase 100 bilhões. E aqui de 508, se esse número for mantido, obviamente isso aqui pode variar, mas se eles caírem mais 20%, a gente vai ver uma queda aqui de 40 bilhões mais ou menos, e a Netflix vai cair abaixo dos 20 bilhões. Se a gente olhar, né, o valor das ações, se cair, vamos dizer, de 508 para 400 mais ou menos, que seria uma queda de 20%, vai ser o pior valor de ações da Netflix deixa eu olhar aqui, desde março, digamos assim, né, desde o auge da pandemia, né, desde antes da pandemia, que foi um período de enorme crescimento da Netflix. Mas não seria algo catastrófico, né, se eles caíssem 20%, eles estariam voltando para o mesmo patamar de 2020. Então talvez essa bolha que foi criada num momento de pandemia tenha sido estourada agora, né, com essas notícias. Talvez esse crescimento absurdo que a Netflix teve nos últimos 2 anos, né, indo de $369, não, começou o ano com $345, chegou até 690, então praticamente dobrou de tamanho. Se realmente a Netflix cair os 20%, ela vai retornar mais ou menos para esse mesmo patamar. Mas isso não quer dizer que a Netflix não vá subir daqui a 2 ou 3 dias. Eu só gosto de mostrar para vocês a resposta que os acionistas dão a essas notícias que surgem. E outra notícia que é muito importante, que também explica, né, por que essa queda nas ações, é que a Netflix praticamente não cresceu no ano de 2021 em território americano. Eles foram de 74 milhões de assinantes para 75 milhões de assinantes, então um crescimento de 1 milhão não chega nem a 2% se a gente considerar que a Netflix estava crescendo pelo menos 5, 10 milhões ali por ano. Esse ano eles cresceram somente 1 milhão em território americano, inclusive de um trimestre para o outro, eles chegaram a perder 500 mil inscritos, né, lá nos Estados Unidos, que foi uma notícia também muito mal vista por lá e que mostra que a Netflix já está, né, saturando em território americano, que é o melhor dos territórios, onde eles recebem em média $15 por assinante, né, em outros países é menor, aqui na América Latina inclusive são 8 milhões, então eles estão estagnando nos Estados Unidos e estão crescendo em territórios que pagam muito menos. E eu tinha deixado uma imagem salva aqui, mas eu não estou encontrando no computador, então eu vou ler aqui no celular mesmo os números. A Netflix com 221,8, né, não chega nem a 222, 221,8. Aqui eles estão colocando o Disney Plus com 118 milhões, o Hulu com 43 milhões, a ESPN com 17,1, a Viacom CBS com 46,7, a Discovery com 20 milhões, a Lionsgate com 18 milhões, e embaixo a gente tem somente os números dos Estados Unidos, da HBO Max, 41,7,
que são os assinantes da HBO e da HBO Max, então eles estão juntando esses dois números, mas somente do território americano. O Peacock com 54 milhões de assinantes, mas somente 20 milhões são assinantes ativos, né, digamos assim. E a Prime Video, que tem 175 milhões de assinantes ativos que assistiram algum conteúdo no último ano. Então eles têm... Mas isso foi revelado em abril de 2021, eles não costumam revelar os números com tanta frequência quanto essas outras empresas, né, que tem a prática de falar em todas as earning calls, eles falam o volume de assinantes. A Amazon não faz isso com tanta frequência e a Apple TV Plus revelou que tá com 40 milhões de assinantes, mas a gente não sabe se são assinantes ativos, se são assinantes que ganharam assinatura somente porque compraram um iPhone, então não dá pra ter muita base quando a gente fala a respeito do Apple TV Plus, mas a Netflix continua reinando. Será que essa queda nas ações que eu mostrei pra vocês é somente algo temporário ou será que o público realmente tá vendo que a Netflix não merecia ter um tamanho como tinha, acima dos 300 bilhões? Isso a gente vai ver no futuro, né? Os acionistas que vão responder essas perguntas aí no decorrer dos anos. Mas esse com certeza foi um trimestre catastrófico para a Netflix, se a gente considerar que fechou 2021 com menos da metade do crescimento que o ano de 2020. Mas de qualquer jeito eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, né, do resultado desse último trimestre da Netflix. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.